Olá pessoal, tudo bem? No vídeo passado, nós vimos como que o IBGE calcula o PIB de um país. Hoje a gente vai entender a importância do PIB. Por que todos estão tão preocupados com o desempenho do PIB de um país, né? O chamado Produto Interno Bruto. Tanto pessoas da área de negócios, economistas, administradores, contadores, engenheiros, como pessoas que não são da área de negócios, estão preocupados com o PIB, sempre. Por que acontece isso? Então vamos tentar entender hoje qual a importância do PIB para todos nós, né? Então olha só, primeira coisa, o tamanho do PIB, ou seja, o valor do PIB, é um grande indicador do tamanho da economia de um país. Ou seja, do tamanho do mercado consumidor daquele país. Então, quem viu o vídeo passado vai se lembrar que o PIB é igual à renda, ok? O exemplo do marceneiro lá que fabricava uma mesa, aí ele agregava valor naquela mesa, aquela mesa gerava produto bruto para a sociedade e também gerava renda para alguém, no caso para o marceneiro, em forma de lucros ou salários para seus funcionários, por exemplo. Ou seja, a produção gera também renda na sociedade. Consequentemente, se o PIB está aumentando, é sinal que a renda também está aumentando. Então, países com PIBs grandes significa países que têm economias grandes, obviamente, e que têm mercados consumidores grandes. Se você pegar uma tabela com os maiores PIBs do mundo, o Brasil está lá entre as 10 maiores economias do mundo. Ah, mas o Brasil é um país atrasado, o Brasil é um país ainda pobre, o Brasil é um país cheio de problemas, em crise, né? Como assim tem um dos maiores PIBs do mundo? Sim, o Brasil tem um dos maiores PIBs do mundo. É claro, depois dos Estados Unidos, da China, da Alemanha, Japão e assim por diante, né? Aliás, Japão antes da Alemanha no ranking, né? Por enquanto. Então, o Brasil tem um PIB grande. O que significa? Que ele tem um mercado consumidor também grande. Então, muitas empresas, na hora de decidir investir, na hora de decidir abrir filiais em outros países, elas levam em conta o mercado consumidor daquele país, o quanto as pessoas daquele país estão consumindo, né? Qual a renda daquele país. Tá? Então, essa é a primeira razão de se entender a importância do PIB. O tamanho do PIB é um indicador do tamanho daquele país, em termos econômicos. Mas não basta ter um PIB grande, ele tem que crescer. Então, uma outra medida importante do PIB, além do tamanho, é a taxa de crescimento do PIB, que é dada em porcentagem. Tá? O que significa isso? A taxa de crescimento do PIB ela é um indicador do desempenho ou do dinamismo daquela economia. O quanto aquela economia é saudável, o quanto aquela economia está crescendo ou não crescendo. Então, é um outro ponto importante também para se analisar o PIB. Sempre a imprensa divulga lá, olha, o PIB do Brasil esse ano vai crescer tantos por cento, o PIB vai cair tantos por cento. Ah, esse ano vamos ter um PIB zero. Alguns anos atrás era muito divulgado isso na imprensa, né? Em época de crise forte. Ah, esse ano o Brasil vai ter PIB zero. O que significa um PIB zero? Não é o valor do PIB que é zero, porque não teria como ter um PIB zero, né? Porque todo mundo, as pessoas consomem, gastam e tem que haver PIB no país. Quando se fala PIB zero, é no sentido de crescimento zero. Tá? Não é o tamanho do PIB que é zero, é a taxa de crescimento que seria zero quando se divulga, né? E isso é um mau sinal, né, quando o PIB não cresce, porque não está crescendo também a renda da sociedade. Ok? Então você vai ver um vídeo bem rápido agora de uma reportagem da imprensa falando sobre o desempenho do PIB, para ficar um pouquinho mais claro para você como que o PIB, na verdade, são as pessoas produzindo, trabalhando. Né? O PIB é um número grande,
que significa o tamanho de uma economia, mas ele na prática reflete nós produzindo, nós comprando, vendendo, né? Vivendo, na verdade. Né? Então você vê o vídeo agora rapidinho aí. A Selma não teve escolha. Em 2006, ela investiu as economias de anos de trabalho na loja de acessórios femininos, num dos shoppings mais movimentados do Rio. Gastou R$500 mil para montar o negócio. Hoje você está saindo com dinheiro ou está saindo devendo? Eu estou saindo devendo 200 mil. Até 2014 foi tudo muito bem, movimento super bom. Mas quando 2015 chegou... Maio, mês das mães, que é o meu segundo Natal, né, já foi péssimo. Agora a situação ficou insustentável. Manter 4 funcionárias e ver elas passarem o dia todo trabalhando para vender R$39, R$79, é muito triste. A Selma vai fechar a loja daqui a 30 dias. E daqui a 30 dias a Lidiane vai estar desempregada. Ela, que já tinha cortado o cinema da Ana Clara, agora tem que economizar também na mercearia do seu Albino. O feijão está bastante caro, já não levo mais, como eu levava antigamente. O seu Albino também está sentindo o baque do lado de lá do balcão. Há 37 anos já aqui, no mesmo lugar. Já passamos por várias fases, boas, não tão boas, mas essa. Até o ano passado, a mercearia tinha 6 funcionários, restou 1. Tinha um caminhão e 2 carros para entregas, tudo desativado. E o reflexo disso, claro, já chegou aos fornecedores do seu Albino. Eu não compro de outros, comprava 100, compro 10 e vai por aí. E aí o outro também já está sentindo o efeito? A indústria do mesmo jeito. Efeito cascata, todo mundo sofre. Cascata, todo mundo sofre. A gente pode imaginar a economia como um grande círculo formado por todos nós. Aqui estão a Selma, empresária, a Lidiane, trabalhadora, o seu Albino da mercearia, o Estado que arrecada os impostos. Agora, quando elos desse círculo, quando pessoas perdem o emprego, quando empresas perdem a força ou desaparecem, essa roda gigantesca, que é a economia do país, vai ficando fraca e passa a girar cada vez mais devagar. E aí, todo mundo sai perdendo. O PIB não é nada mais que o retrato do que essas pessoas estão vivendo. A gente tem aí um problema gravíssimo nas contas públicas brasileiras e nenhuma perspectiva de solução a curtíssimo prazo. Então, isso é algo que está minando a confiança do empresariado, dos consumidores. E aí é um círculo vicioso, porque se o consumo cai, a produção cai. E aí o desemprego aumenta de novo. Nesse ambiente, os investimentos, que significam o quê? Aumento da capacidade produtiva, eles também despencam. Círculo que tomara seja interrompido logo. A esperança o senhor não perde? Não, jamais, jamais. E nós ainda vamos ter dias muito bons para trabalhar, para ganharmos algum dinheiro. É isso aí. Assim espero. Um Obrigado, abraço, viu? boa sorte. Muito obrigado. Vamos agora, para finalizar, falar sobre alguns conceitos relacionados ao PIB. É legal você saber, quando você for ler um jornal, o site, imprensa, você ter a ideia do que significam esses conceitos. O primeiro conceito ligado a PIB é o conceito de expansão. Olha, o PIB está expandindo, né? O que significa isso? Que o PIB cresceu, né? Meramente isso. O PIB aumentou, tá? Expansão. Um outro conceito é o conceito ligado à estagnação. Olha, o PIB está estagnado. O que significa? Que o PIB não está crescendo, ou está crescendo muito pouco. Então nós dizemos que o país está estagnado economicamente. O terceiro conceito ligado a PIB é o conceito de recessão. O Brasil está em recessão. O que significa? Significa que o PIB está caindo, né? Uma queda do PIB em relação ao ano anterior. Quer dizer, houve uma recessão econômica. Tá? E o último conceito ligado a PIB é o conceito de depressão econômica, que significa uma recessão muito profunda por um longo período. Não há um número mágico que defina depressão. Olha, a partir de tantos por cento de queda é depressão, né? Não tem uma regra formal para isso. Depende do momento histórico, depende do país, depende do período, né? O mundo já passou por uma depressão econômica. Nós vamos ter vídeos mais falando sobre isso em breve. Nos anos 30,
né, a partir da crise de 29, os Estados Unidos entraram numa recessão muito forte, e isso acabou contaminando os demais países do mundo, e isso gerou uma grande depressão mundial durante a década de 30 quase que inteira. Né? Foi a nossa única, até hoje, grande depressão econômica. Ok? PIB caindo mais de 15%, 20% em poucos anos. Ok? Então, os 4 conceitos ligados a PIB, né, para a gente entender: expansão, estagnação, recessão e depressão. Vamos agora, para finalizar, ver aqui uma tabela. Dá uma olhadinha nessa tabela aqui, por favor. Eu fiz uma simulação bem simplificada, numérica, para a gente entender melhor esses conceitos. Então, olha lá. Eu coloquei ali 5 anos diferentes, 2018 a 2022, hipoteticamente. E olha lá, 2018, valor do PIB, 100. Tá? 100. Pode ser qualquer moeda aí, é um valor hipotético. E o que aconteceu? O órgão lá daquele país, o IBGE daquele país, por exemplo, calculou o PIB de 2019 e identificou que o PIB era 105, tá? Em valores reais, tá? Descontando o aumento de preço, que aí já é outro assunto, tá? Descontando a inflação. Em valores reais, o PIB foi 105. O que significa? Simples de entender, né? Houve uma expansão econômica. De 100 para 105, de um ano para outro, o PIB aumentou 5%. Isso é bom? Isso é ótimo. Por quê? Porque, repetindo, quando o PIB aumenta, quer dizer que está aumentando também a renda daquele país. Aumentou a renda. E a renda é lucros, salários. Então as pessoas estão tendo mais riqueza naquele país, naquele período. Ok? Vamos supor agora que no ano seguinte, em 2020, o IBGE lá calculou o PIB de novo, e em valores reais, o PIB foi R$ 105. 105 unidades monetárias, de novo. Igualzinho do 2019. Ou seja, o PIB não cresceu. Né? Olha lá. Qual foi o crescimento do PIB? 0. Ou seja, ocorreu uma estagnação econômica naquele país, naquele ano. Agora vamos supor que em 2021 o IBGE calculou o PIB e o PIB caiu para 100 de novo. Era 105 em 2020, caiu para 100 o PIB. O que aconteceu? Uma recessão, queda do PIB. No caso aqui de 100, de 105 para 100, perdão, houve uma queda de 4,8%, né? Percentualmente falando, uma recessão. Aí vamos supor que em 2022, no outro ano, o PIB caiu 20%. Ocorreu lá um terremoto, né? Uma pandemia, um tsunami, o PIB caiu 20%. Nós poderíamos considerar que foi uma depressão. Claro que aí é um pouco discutível, porque de repente poderia se considerar um maior período, né, durante mais anos, para chamar de depressão. Tá? Mas para o nosso exemplo simples aqui, vamos considerar que é uma depressão, que é 20% a menos em relação a 2021. Ok? Então nessa tabelinha aqui, a gente viu aqui as 4 situações possíveis ligadas ao PIB. O que pode acontecer com o PIB dos países. Né? Expansão, depressão, recessão, estagnação, ok? Legal, então, vimos então agora nesse vídeo o quanto o PIB é importante para todos nós. O PIB, na verdade, somos nós produzindo as riquezas do nosso país. Se o PIB cresce, ficaremos mais ricos. Se o PIB cai, ficaremos mais pobres. Tá? Então, por isso que o PIB é o grande indicador que mede a saúde econômica de uma sociedade. Ok, então? Um abraço a vocês, muito obrigado. Tchau.